A Oceânia é circundada pelos oceanos Índico e Pacífico. Nela fica a Austrália, com uma das maiores extensões territoriais do mundo, ultrapassando 7,6 milhões de quilômetros quadrados. A economia é altamente desenvolvida, sendo o maior exportador mundial de diamantes, alumínio e carvão. O país é procurado por estudantes de todo o mundo, atraídos pelas conceituadas universidades, como a Australian National University, ANU, na capital Canberra, e pelo estilo de vida jovial, com ecoturismos e atrações noturnas. Além de Sydney e Brisbane, bastante conhecidas pelos turistas, Melbourne destaca-se, tendo sido eleita a melhor cidade do mundo para se viver 7 vezes seguidas pelo The Economist. O sistema de transporte público do país possui grande oferta de trens, metrôs, ônibus, bicicletas e balsas. Porém, como um país continental, os desafios de infraestrutura são constantes e atualmente está em construção uma mega ferrovia de 125 bilhões de dólares. Israel Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que a Austrália está construindo uma mega ferrovia de 125 bilhões de dólares. Melbourne fica no oeste de Vitória, no sudoeste da Austrália, e é a segunda maior metrópole do país. Neste cenário, está sendo construída uma mega ferrovia. É uma remodelagem do sistema de metrô existente. O empreendimento estabelecerá uma nova rota ferroviária contínua, estendendo-se desde Sunbury, no oeste, até Cranbourne, no sudoeste. A Suburban Rail Loop, SRL, possuirá 90 km de extensão e contornará os subúrbios de Melbourne. O projeto é composto pelo SRL Leste, com 28 km e 6 estações, pelo RSL Norte, com 32 km e 7 estações, e pelo RSL Oeste, cujas dimensões ainda estão sendo definidas. Também fazem parte deste empreendimento mais 3 subprojetos. São eles: o túnel do metrô, formado por túneis gêmeos de 9 km cada e 5 estações, o trem do aeroporto Melbourne, com 20 km e 2 estações, e o projeto de remoção de passagens de nível, que fará 110 remoções de passagens de nível, rodoferroviários e construirá 51 estações. Mas por que esta mega construção está sendo feita? Na década de 1970, o transporte público de Melbourne estava crítico. O último investimento em ferrovias tinha 50 anos e os trens elétricos velhos, introduzidos em 1910, ainda circulavam. Em 1981, foi inaugurado o City Loop, originalmente chamado de Melbourne Underground Rail Loop, a primeira linha ferroviária subterrânea, que fica no Distrito Comercial Central, possui 3 estações de metrô e se conecta às 2 estações ferroviárias mais movimentadas de Melbourne, Flinders Street e Southern Cross. O modelo atendia bem naquela época, pois os trabalhadores residiam nos subúrbios, enquanto os escritórios ficavam na área central. Com a descentralização do comércio, atualmente muitas pessoas moram e trabalham em diferentes locais, e os bairros não são mais apenas residenciais ou comerciais, mas são zonas mistas. Esse antigo modelo já não atende à demanda. Por exemplo, quem mora em Burwood, subúrbio de Sydney, e trabalha em Caulfield, subúrbio de Melbourne, tem que ir de trem até o Distrito Comercial Central e voltar uma parte do trajeto para alcançar Caulfield. Apesar dessa distância de apenas 8 quilômetros, essa viagem leva 1 hora e 20 minutos. De carro, leva apenas 16 minutos. O sistema de metrô mais eficiente do mundo estão em Londres, Singapura, Moscou e Tóquio. Todos eles possuem conexões não apenas no centro da cidade, mas também nos bairros afastados. Os dados do censo de 2021 levantaram que, embora cerca de 50% das pessoas em Melbourne dirigissem para o trabalho de carro, apenas 3% pegaram trem. Para resolver esses problemas, está sendo construído o SRL. Mas como está sendo o processo de construção dessa mega ferrovia?
Os preparativos para a construção do Suburban Rail Loop começou em 2016 pelo túnel do metrô. A previsão é de que essa primeira etapa do megaprojeto seja entregue em 2024 e a última etapa do SRL seja concluída em 2050. O túnel do metrô está sendo aberto cerca de 40 metros abaixo das ruas de Melbourne. As máquinas estão cavando um conjunto de túneis para abrigar uma nova linha de trem. Esse túnel é o primeiro passo na reforma da infraestrutura porque aborda uma falha crucial do antigo modelo de transporte, o estrangulamento das linhas que tem que passar pelo centro da cidade, o que limita o número de trens que podem viajar. Na prática, isso significa que se um passageiro simplesmente aparecer em uma estação para pegar um trem, é muito provável que ele terá que aguardar de 10 a 20 minutos, que é o intervalo entre os trens. Por isso, quem usa o transporte público em Melbourne precisa se planejar bem antes de sair de casa para chegar à estação com uma certa antecedência, caso não queira atrasar os compromissos. Com o megaprojeto, os usuários contarão com mais rapidez e flexibilidade, podendo embarcar logo depois de chegar à estação sem aguardar tanto, pois haverá mais trens circulando e com intervalos bem menores, assim como acontece, por exemplo, em Londres. O projeto de engenharia utilizado foi muito habilidoso ao optar por manter a mesma rota de túneis sem causar maiores impactos nas ruas da cidade. Um total de 4 Tunnel Boring Machine TBM, ou tatuzão, como é chamado aqui no Brasil, são responsáveis pela escavação desses túneis gêmeos. Este equipamento é enorme, pesa mais de 110 toneladas e chega a 120 metros de comprimento. Cada TBM é coroado com cabeça de corte que pesam 100 toneladas e funcionam como uma broca e pode perfurar rochas 6 vezes mais duras que concreto. Você poderia pensar nos TBMs quase como submarinos, uma tripulação de até 10 pessoas, incluindo um operador, trabalhando em cada TBM ao mesmo tempo. Contavam com pessoal e eram monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana e estavam totalmente equipados com cozinha de escritório e banheiros. O sistema de navegação de última geração manteve as máquinas no caminho certo o tempo todo e garantiu que elas não perfurassem acidentalmente algo que não deveriam. Cada uma delas recebeu o nome de heroínas locais, desde a primeira-ministra John Kiernan até uma capitã de time de cricket, Meg Lanning, e cada uma recebeu uma cor distinta. O primeiro TBM, chamado de Joan, foi lançado de Ardenne em 2020, seguido por Meg algumas semanas depois. Os outros 2 TBMs foram lançados alguns meses depois disso. Do outro lado do túnel, todos os 4 se encontraram em meados de 2021. A estação Anzac, uma das 5 novas estações que compõem o projeto do túnel do metrô, está em fase final e a expectativa é de que os trens de teste comecem a circular pelo túnel ainda neste ano de 2023. O gerente de construção da estação Anzac, John Gooden, tem trabalhado no projeto desde o início e diz que é uma satisfação estar quase concluído. Abre aspas. Estou no projeto há 7 anos e agora parece que algo terminou. É um momento de muito orgulho para mim. Esta estação teve de ser construída em partes. Você constrói uma peça e então move algo e parafusa a próxima peça. Fecha aspas. O objetivo principal do túnel do metrô é liberar a capacidade de circuito para que mais trens possam entrar e sair da cidade. Plataformas extra-longas de 240 metros permitirão trens de 10 vagões, 3 vagões a mais do que os trens mais longos que operam na rede agora. Também levará a rede ferroviária de Melbourne a novos locais, incluindo o distrito de Parkville, que abriga a Universidade de Melbourne e os principais hospitais, incluindo o Royal Melbourne e a área em desenvolvimento de Ardenne. Esta primeira etapa da nova jornada ferroviária épica de Melbourne está programada para ser inaugurada em pouco mais de 1 ano. No Brasil, apesar de todos os problemas enfrentados pela população, existem obras das quais podemos nos orgulhar. Uma delas é o metrô de São Paulo, considerado um dos mais modernos e bem sinalizados do mundo. O intervalo entre os trens do metrô atualmente é cerca de 99 segundos, sendo o terceiro menor intervalo do mundo.
Comparavelmente ao metrô de Melbourne, cujo intervalo varia de 10 a 20 minutos, o sistema brasileiro fica bem à frente. O metrô de São Paulo possui 104 quilômetros de extensão e 91 estações. O de Melbourne é 4 vezes mais extenso, com 430 quilômetros já existentes, fora os 90 quilômetros que serão acrescentados com o novo projeto, e 222 estações, quase 2,5 vezes a mais do que o de São Paulo. Alguns críticos estão convencidos de que o SRL envolve questões que visam mudar a política em Melbourne. Houve um debate político sobre se a East-West Link ou Metrotunnel teria o melhor projeto. Além disso, de acordo com uma matéria do site Australian Broadcasting Corporation, ABC News, esta primeira etapa do projeto, o túnel do metrô, já estourou o orçamento, com um relatório do gabinete do autor-geral vitoriano de 2022, descobrindo que o mesmo custaria 12,58 bilhões de dólares, um aumento de 14% em relação ao orçamento aprovado em 2017. As questões financeiras da construção levantam muitos debates, já que a proposta é que a parte dos recursos venham do chamado Value Capture, que recupera o valor que a infraestrutura pública gera para os proprietários privados. A oposição pública está crescendo, uma vez que os cidadãos australianos têm enfrentado as pressões da infraestrutura e o aumento do custo de vida. Em entrevista ao The Australian Financial Review, a diretora de transportes do Grannon Institute, Marion Terrell, afirmou que, abre aspas, é hora de repensar porque há uma grande incerteza sobre os custos e está longe de ser claro porque isso é uma prioridade quando outros projetos estão sendo desativados. Fecha aspas. O SLR ajudará a remodelar a forma como Melbourne crescerá nas próximas décadas. Espera-se uma maior valorização das áreas em torno das novas estações, com comunidades prósperas, opção de habitação diversificadas, serviços locais e empregos mais próximos de onde as pessoas vivem, e tudo a uma curta distância de uma estação ferroviária. A diretora do projeto do túnel do metrô, Linda Canta, destaca a importância da obra para as futuras gerações. Abre aspas. Essas estações estarão aqui dentro de 100 anos. O que precisamos fazer é construir para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. As gerações futuras também se beneficiarão como fizemos com os nossos antepassados, que construíram as grandes estradas e o City Loop, dos quais aproveitamos hoje. Fecha aspas. O projeto SRL é ambicioso e vai ao encontro do que há de mais moderno em transporte público. Os congestionamentos nas ruas, para quem anda de carro, e o alto intervalo entre os trens, para quem opta pelo metrô, são sintomas de que a infraestrutura de transportes de Melbourne não atende mais às necessidades dos usuários e já é hora de uma nova etapa, assim como ocorreu na subestação dos trens vermelhos na década de 1970 e na construção do City Loop. A pergunta que fica é: será que as pressões públicas e financeiras pausarão este projeto e farão o transporte em Melbourne parar no tempo? Ou a cultura política australiana não permitirá que isso ocorra? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.